Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e terem êxito em suas ações em juizados especiais. Eu queria conversar com você aqui para dizer que, sim, existem algumas decisões esdrúxulas, mas elas não são exclusividade dos juizados, né? É do judiciário como um todo. Na verdade, na maioria dos casos, quando eu vejo um advogado falar que o juiz julga como quer, o juiz tirou uma decisão da cartola, ou coisa do tipo, eu vejo que, na verdade, quando eu converso 5 minutos com ele, eu vejo que ele é que não conhece o procedimento dos juizados. E aí ele fica espalhando por aí, né, que o juizado tem decisão estranha, esquisita, mas, na verdade, todas as decisões que ele cita como esquisitas ou como estranhas são próprias dos juizados, decisões comuns que qualquer pessoa que está acostumada a lidar com juizados conhece. Mas, eventualmente, aquele que vai ali se aventurar nos juizados, né, com uma ação ou outra, e não tem costume de labutar de verdade nos juizados, tá? Aí o advogado fala que a decisão é esdrúxula. Na verdade, ele é que não conhecia o prazo para apresentar a contestação, que isso não é uniforme, mas se você conhece, né, o juizado do seu estado, você vai saber qual é o prazo, né? Não é que cada juiz tire isso da cartola. Existe o costume, né? O prazo, se você procurar na Lei 9.099, não está lá. E se você for para o CPC, você vai tropeçar, vai escorregar, porque não é lá que está o prazo para você apresentar lá a sua contestação, tá? Outra coisa, o preparo do recurso nominado também é uma questão assim, específica do juizado. E aí o advogado, quando pega isso, ele acha que o juiz tirou uma decisão da cartola. Não é isso, tá? Não é isso. Eu sinto muito em te informar que, na verdade, você é que precisa se preparar mais. Mas a boa notícia é que você está no lugar certo. A boa notícia é essa. Então, muitos advogados acham que o procedimento é simples, é fácil, e aí se aventura no juizado, né? Está lá na lei, né, que o procedimento dos juizados, né, os princípios, né, da simplicidade, oralidade, informalidade, e o advogado acha que por isso, né, é só ele pisar lá, e é um erro assim muito engraçado, né? Como eu passei por isso também. Eu achava que estava pronto, né? Porque, fiz UFBA, então eu vou saber aqui praticar. Na hora que me chamaram para participar lá, fazendo o voto da turma recursal, e de repente eu vi que na prática era tudo muito diferente, né? Como você já deve ter experimentado também, você advogando aí. Né? Então, assim, não trate o juizado como se fosse um subgrupo, né? Como se não fosse importante o juizado, né? O juizado ele tem sim seus princípios, sua forma também, não é tudo assim de qualquer forma, não é tudo de qualquer maneira que você vai lá, porque você aprendeu na faculdade a redigir uma apelação, que você vai saber fazer um recurso nominado. Inclusive, é um grande equívoco, né? A gente estuda tanto recurso extraordinário e normalmente nem ouve falar em recurso nominado na faculdade, nem ouve falar, né? Quando a probabilidade de você ter que interpor um recurso nominado é muito maior do que você ter que interpor um recurso extraordinário. E se você estiver no juizado, para você interpor o extraordinário, você vai ter que ter passado pelo inominado, né? E, na verdade, olha só, antes de avançar, de fato, é simples, é fácil. Depois que você domina algumas questões, alguns detalhes, alguns princípios, tá? Um exemplo é dirigir, né? Eu comecei a dirigir,
correndo o risco de entregar minha idade aqui, mas já tem mais de 20 anos. E aí, a gente pensa que, meu Deus, como era difícil. Como era difícil, parecia impossível, né? Não sei em que pé vocês estão aí, né? Mas parecia impossível, né? Quando eu comecei a aprender a dirigir. Hoje é simples, é fácil, é automático, né? Tem gente que fica tão autoconfiante que aí fica imprudente, né? Acha que é tão fácil dirigir que dirige falando no celular, enfim. Mas, para começar, não é fácil, né? Não é fácil. E se você está acostumado a dirigir um certo tipo de carro, às vezes você não está pronto para dirigir o outro tipo de carro, né? Vai lá sair de um carro automático para um carro mecânico, né? Então, a mesma coisa, é o juizado. Mesma coisa, você tem que ter uma preparação direcionada. É por isso que eu defendo essa preparação direcionada, tá? A gente, na faculdade, não ouve falar, acha que porque sabe, né, apelação, recurso extraordinário, especial, acha que vai saber recurso nominado, por exemplo, que é o recurso próprio dos juizados, acha que vai estar pronto lá para participar de uma audiência, para apresentar uma contestação, uma petição inicial, mas, na verdade, não é que seja difícil, mas é que também não é assim à toa. Você entende? Não é à toa. Então, você precisa se preparar. Você tem que ter um treinamento direcionado para isso. E muita gente acha que a resposta para isso é fazer uma pós-graduação. Nada contra pós, né? Eu tenho pós. Mas não para a prática, tá? Se você ainda não está pronto para a prática, a pós-graduação só vai te dar mais teoria. Tá? Eu já não foi só uma pessoa, não foi só uma aluna minha que chegou dizendo que, olha, eu cheguei a me inscrever numa pós-graduação porque eu não imaginava que havia um curso de prática. Né? Eu não imaginava, eu achava que a pós-graduação é que ia me preparar para eu advogar, quando, na verdade, lá para as tantas, eu vi que a pós-graduação só ia me dar mais teoria, mais daquilo que a faculdade já me deu. Né? Então, o que você precisa é focar nisso. Então, preste atenção aqui, tá? Convido você para se inscrever no mini curso, completamente gratuito, tá? Está à sua disposição aí, né? Gratuito de 25 a 30 de janeiro, tá? É só se inscrever no link que está aqui. Espera terminar a aula, tá? E aí a gente avança. Então, assim, quando a gente fala de decisão judicial imprevisível, é claro que eu estou provocando você. Né? Eu comecei aqui falando que, na verdade, não é que a decisão é imprevisível. É imprevisível para você. Talvez que não está pronto, não está preparado, não percebeu ainda como é que funciona a dinâmica do juizado. Tá? Mas a maioria das decisões será previsível quanto mais você entenda, conheça o procedimento dos juizados. Tá? Você vai ter que lidar, eventualmente, com um percentual de decisões realmente imprevisíveis. Daqui a pouco eu vou falar aqui, né, de uma conversa que eu tive com uma aluna agora há pouco, né, sobre uma questão dela. Mas, normalmente, não é imprevisível. É imprevisível, você não tinha condição de prever, porque você não estava preparado ainda para compreender que aquilo poderia vir. Né? Então, lógico, a gente está tratando aqui de decisão imprevisível e não é a decisão indesejada. Eu vi muitas vezes, as pessoas falarem que os advogados me procurando, né? Porque a decisão foi absurda. Tem muito disso nos recursos, né? O recurso chega dizendo que a decisão do juiz é absurda. E quando você vai ver, a decisão mais sólida possível, a decisão totalmente fundamentada, de acordo com o entendimento unânime, às vezes, entendimento majoritário, esmagador, né?
Então, a gente vai tratar aqui de como lidar com decisões imprevisíveis, que são aquelas que realmente não era para ser, né? E não aquela que você não queria, né? Porque a decisão que você não quer, enfim, você vai recorrer e tal, mas não é o caso, né? Assim, não é sempre que você tem razão, né? Eu sei que advogar, às vezes, leva a gente a se apaixonar pela causa, né? A ter realmente um ímpeto de defender aquela questão, mas às vezes realmente o cliente não tá acompanhado da razão. Tudo que a gente vai falar aqui é justamente para ajudar você a nunca mais sofrer com essa sensação de que foi pego de surpresa por uma decisão que você não esperava, tá? Então, a primeira etapa disso tudo, a primeira missão sua é justamente conhecer profundamente o rito dos juizados, tá? Não existe outra forma. Muita gente, como eu falei, acha que porque fez uma boa faculdade, não precisa se preparar para advogar em juizado, para trabalhar em juizado. Mas a verdade é que é um campo completamente diferente. Você provavelmente não viu isso na faculdade, tá? Porque as faculdades simplesmente ignoram o procedimento dos juizados. Toda hora chega gente aqui falando, me perguntando coisas assim. Na turma recursal, quem está lá, quem decide é desembargador? O que é fonagem? O que é recurso inominado? A maioria das pessoas não sabe, né? Não sabe, simplesmente nunca ouviu falar, formou, passou na OAB e não sabe nada de juizado, né? Então, a primeira coisa é justamente você começar a conhecer. E não adianta você ter pressa, tá? Não adianta você ter pressa, porque você precisa ir com calma, absorvendo aos poucos tudo que tem para você saber sobre o juizado. Então, muita gente acha que vai ler o CPC de cabo a rabo e aí está pronto. E aí você não sabe o tamanho da encrenca em que você está entrando. Porque se você quer advogar em juizado lendo o CPC, você já começou errado. Já começou errado. Então, por onde é que a gente começa? Não é o CPC que vai te ajudar a entender os juizados. Você precisa começar pelo básico, que é a Lei 9.099, que tem aplicação sobre, né? Ela tem prioridade sobre o CPC. A aplicação da Lei 9.099 é prioritária. Você não vai pensar em CPC antes de ver o que está lá na Lei 9.099. E você tem que ler, não é uma, não duas, não três, você tem que ler muitas vezes a Lei 9.099 para você ter esse... para você começar a entender, tá? Para você começar a entender como é que vai funcionar. Chefe Roni fala, vejo isso mesmo, tem advogado que não sabe nem redigir a petição inicial, juizado é muito princípio. Exatamente. Mas a gente vai destrinchar esses princípios aqui, tá? Então, depois que você leu a Lei 9.099, você tem mais coisa para ver ainda, que são os enunciados do FONAGE. O CPC, depois o CPC, tá? Antes do CPC, os enunciados. Mas, Hugo, eu ouvi dizer que os enunciados não têm força de lei, que eles não são nem mesmo jurisprudência, que eles não são vinculantes. E por que é que você está me falando para eu ler enunciados e não o CPC antes? Os enunciados não são vinculantes, não são nem jurisprudência, mas eles têm ampla aplicação, tá? A gente tem alguns enunciados aí que você pode esquecer, excluir, mas são raros. Mas a maioria dos enunciados são bem aplicados, viu? São bem aplicados. Se você estiver na Bahia, então, aqui a gente vê uma boa aplicação dos enunciados. Às vezes, tem um enunciado ou outro que são... Enfim, tem enunciado que é contra a lei.
né? A gente tem ainda um enunciado que fala que a contagem dos prazos no juizado é em dia corrido e não em dia útil. Esse enunciado está lá, né? Mas, em geral, a gente tem nos enunciados um bom norte e eles são, para mim, uma ferramenta muito grande, muito forte para combater isso que a gente está discutindo aqui, que é a falta de previsibilidade das decisões. Porque muita gente reclama do enunciado, o FONAGE quer legislar, o FONAGE quer fazer assim, assado. Mas, exceto algumas decisões que, de fato, enfim, não deve... Desculpem, decisões não. Exceto alguns enunciados que estão lá, né, que não deveriam estar lá, né, que, inclusive, nem são aplicados mais, mas estão lá. Né? Exceto esses, a grande maioria dos enunciados é muito bem-vinda, porque ela dá para você um chão, é um norte ali, ó, é isso aqui que vai acontecer no seu processo. Por exemplo, se você tiver aí perdido, sem saber qual é o prazo para você apresentar a contestação, tá? Se você olhar a Lei 9.099, você não vai achar. Você vai encontrar uma dica. Com essa dica, eu entendo que você, né, pode afirmar categoricamente que o enunciado está completamente correto, mas não está expressamente posto lá na Lei 9.099 o prazo para você recorrer. Desculpe, para você contestar. Tá? Não está lá. E você vai encontrar isso no enunciado, né? Que é até a audiência. Mas, por exemplo, se você estiver na Bahia, perceba que agora, com as audiências por videoconferência, o seu prazo para apresentar a contestação é antes da primeira audiência, antes da audiência de conciliação. Tá? Por quê? Porque a própria portaria, não lembro se é uma portaria, um decreto, enfim, que firmou o procedimento das audiências por videoconferência, estabeleceu lá que se finda a conciliação, não tiver mais provas a produzir, você vai passar da conciliação direto para a sentença. Então, a parte autora tem que ter a chance de se manifestar quanto à contestação ali mesmo, naquela mesma audiência, que seria uma audiência só de conciliação, ele já vai se manifestar. Então, tem que estar tudo pronto ali. Né? Você não vai querer juntar durante a audiência por videoconferência, querer subir no Projude a contestação. Né? Mas, de todo modo, em tempos normais, você sabe, na maioria dos juizados do país, o enunciado 10 do FONAGE ele é muito bem aplicado. Então, é com ele que você vai colher esse entendimento de que a contestação deve ser apresentada até a audiência de instrução, tá? Que é no momento em que as partes serão ouvidas. Né? E o procedimento do juizado ele foi firmado para ser todo oral. Né? Então, se é na audiência que a parte vai ser ouvida, o procedimento é todo oral, a contestação vai ser oral, pode ser oral, é na audiência que ela vai ser apresentada. Tá? Não tem grande mistério. Mas se você procurar na lei, não tá. Então, o enunciado do FONAGE, ele traz para você um norte. O esforço dos juízes que compõem o FONAGE é nobre, é de trazer para você uma previsibilidade. A gente não está aqui dizendo, poxa, eu não sei como é que vai ser, a decisão é assim, é assado, o juizado... De fato, tem algumas lacunas na Lei 9.099. De fato, tem. E algumas disposições do CPC são incompatíveis com o rito. Então, se você sai da Lei 9.099 direto para o CPC, pode ser que você aplique um dispositivo que não tem, né, que não se harmoniza com os princípios dos juizados, com o procedimento dos juizados. Tá? Por isso que eu falo para você ir lá no enunciado do FONAGE antes, tá? Leia todos os enunciados, muitas vezes também, tá? Porque os enunciados são tão importantes que eu elaborei para meus alunos os enunciados do FONAGE organizados por assunto, tá? Todos os meus alunos que entram no curso, eles têm esse material para eles. Os enunciados, eles servem para a gente ter esse norte, né?
E é por isso que eu montei para meus alunos esse livro, né? Um livro digital com os enunciados organizados por assunto. Por que organizados? Porque pense nas súmulas. As súmulas são... O número da súmula é a ordem numérica em que a súmula foi aprovada, né? Os enunciados também. Então, você tem enunciados sobre audiência misturada, não tem uma ordem, você não tem tudo sobre audiência concentrado em um local, né? Então, você vai ler um enunciado sobre audiência no início aqui, lá no final vai ter outro. Então, eu organizei tudo, né, na mesma ordem em que os temas aparecem na Lei 9.099, eu coloquei nesse livro, que aí meus alunos têm a condição de estudar em paralelo, tanto a Lei 9.099 quanto os enunciados do FONAGE, tá? Então, assim, depois que você conhece esses enunciados, aí eu recomendo que você conheça também os posicionamentos do seu estado. Não sei se você tem noção disso, mas as turmas recursais de cada estado, elas também podem aprovar enunciados, tá? Então, tem enunciados locais muito, muito fortes. O Rio de Janeiro, então, tem muitos enunciados muito fortes, assim, e que alguns polêmicos também, né? Aqui na Bahia, a gente também tem enunciados de tempos em tempos, são aprovados enunciados, tá? Justamente para harmonizar o entendimento no âmbito dos juizados daquele estado, tá? Então, você precisa buscar esses enunciados também, porque, e eu digo mais, nesse caso, se você encontrar um conflito entre um enunciado local e um enunciado do FONAGE, vá no local, aposte no enunciado local, porque, com certeza, os juízes do seu estado conhecem os enunciados do FONAGE. E eles se deram ao trabalho de aprovar um enunciado local que bate de frente com o enunciado do FONAGE. Então, eles aprovaram aquele enunciado para marcar, para afirmar o entendimento daquele estado de que lá não se aplica aquele enunciado lá do FONAGE. Tá? Então, fique muito atento, muito atenta a isso. Tá? Mas vamos lá. Sim, além disso, se você estiver tratando aí de uma questão de direito material, logicamente vá buscar o entendimento do STJ, tá? Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. É lá que você vai buscar. Hugo, mas eu costumo juntar julgados do Tribunal de Justiça, costumo juntar julgados da turma recursal. Então, se você vai tratar de questões de direito material, busque as decisões do STJ. Algumas pessoas falam que juntam julgados da turma recursal, do Tribunal de Justiça. E por que aqui eu falo para você juntar do STJ de preferência? Tá? Primeiro, não existe recurso do juizado para o Tribunal de Justiça. Então, se você junta um julgado do Tribunal de Justiça, o juiz do juizado ele não tá ligando muito para aquilo, não, tá? Tá ligando muito para aquilo porque o Tribunal de Justiça não vai se manifestar naquele processo. Do juizado, ele não vai. Não, na maioria dos casos. Do mesmo modo, por que juntar a jurisprudência da própria turma também eu não acho tão relevante? Assim, na verdade, se for da mesma turma onde tramita o seu processo, ok, bacana, é uma boa providência. Mas o que eu vejo às vezes o advogado junta um julgado. Aqui na Bahia a gente tem 5 turmas, né, porque com competência civil e criminal. E aí o cara tá na primeira turma, junta uma decisão da terceira. Aquela turma, aquele relator pode simplesmente não concordar com aquele posicionamento ali, tá? E ele não vai se sentir muito desconfortável em julgar diferente, tá? Mas se você junta um julgado do STJ, aí tem mais peso. Aí tem mais peso. O juiz vai se sentir mais desconfortável de contrariar uma decisão do STJ
do que de contrariar uma decisão de um colega dele, de outra turma. Está no mesmo estado, mas é outra turma. Tá? Então, por isso que eu recomendo que você, sempre que tiver, junte uma decisão do STJ e pronto. Tá? Tá bom demais. Tá bom demais. Mas a gente pode chegar realmente naquela situação em que a gente tem uma decisão realmente, olha, eu já conheço o procedimento, já está tudo certinho, mas veio uma decisão aí, meu amigo, que me deu uma rasteira, porque aquilo não fazia ideia que aquela decisão, né, não esperava, é uma decisão que, num contexto que ninguém daria uma decisão daquela, e aí o que é que eu faço? Aí, seu jeito é recorrer. É conhecer, é saber como você vai impugnar cada uma das decisões nos juizados. Tá? Porque muita gente pensa que só tem recurso nominado no juizado, que é um erro também, né? De fato, a Lei 9.099, ela só fala em recurso nominado e embargos de declaração, tá? Não fala em mais nada de recurso. Mas você tem algumas outras formas de impugnar as decisões, tá? Mas eu já vi, durante a sessão, enquanto eu ainda era assessor, eu vi muitos advogados baterem a porta da sala de sessão, saírem enfurecidos porque a decisão não estava de acordo com o que ele esperava, né? E eu fico pensando que a discordância faz parte do seu estilo de vida. Você, advogado, juiz também, você escolheu estar sempre envolvido em discussão, em alguém dizer uma coisa e o outro discordar. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar equilibrado o suficiente para receber uma decisão contrária. Porque, senão, você vai adoecer. Né? Você não pode, a cada decisão contrária, você se desequilibrar, querer brigar, gritar, perder o controle mesmo, ou, enfim, ficar nervoso. É do jogo. É do jogo. Né? E para que você tenha uma boa qualidade de vida, para que você tenha uma boa vida como advogado, você precisa realmente ter uma situação de equilíbrio e simplesmente entender que não gostei, vou recorrer. Tá? É o que você tem a fazer. Outra questão muito, 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 muito comum foi uma da norma. Né? Outra aluna, ela me mandou um e-mail hoje, né? Urgente, professor, preciso dessa ajuda, dessa orientação aqui. Foi o que aconteceu no caso dela. No caso dela, o processo dela foi sobrestado. Até aí, ok, né? Realmente, eu não vi o processo, mas me parecia ser o caso de sobrestar. Mas o juiz não quis nem mesmo decidir a tutela de urgência. Tinha um pedido de tutela de urgência e o juiz simplesmente sobrestou o processo, como se a tutela de urgência pudesse ficar parada, esperando o julgamento do STJ lá. Ninguém sabe quando vai acontecer. Então, era uma questão de saúde. Só vai ficar sem a providência lá médica, porque está sobrestado. Né? Então, aí eu orientei ela, né? Pô, vamos lá. A gente tem algumas possibilidades aí. Então, eu fiz algumas perguntas para ela e direcionei ela, né, para o caminho correto. Mas a grande questão é que, nesse contexto, a gente precisa realmente respirar fundo, focar e entender como é que vai recorrer. Mas, de todo modo, você vai recorrer, tá? Então, assim, normalmente, se você tiver uma decisão interlocutória, às vezes o embargo de declaração resolve, tá? Às vezes o mandado de segurança vai ser o seu jeito, tá? Não vai ter para onde correr. Mas a questão é que, diante de uma decisão que te surpreende, e não é aquela decisão que simplesmente era uma decisão que não te agradou, porque foi contra a sua tese. Mas, às vezes, a sua tese era fraca mesmo. Né? Mas não é
Aí também você pode recorrer, mas você sabe que a sua chance é pequena. Mas eu estou falando aqui daquelas decisões que, poxa, por exemplo, uma decisão de sobrestamento num processo que envolvia plano de saúde e que o juiz nem quer julgar a tutela de urgência, percebe? Não dá para você admitir isso aí. Aí, essa sim é uma decisão esdrúxula, surpresa, enfim. E a gente fala, né? O CPC nem admite que você tenha uma decisão surpresa, né? Não é nem desse tipo de decisão surpresa que eu estou falando. Estou falando da decisão que está fora dos padrões mesmo, tá? Uma decisão que nem deveria existir num juizado, tipo essa. Né? O juiz, olha, o processo está sobrestado. Ah, mas tem uma tutela um pedido de tutela de urgência. Não, não importa, está sobrestado. Né? Logicamente, a tutela de urgência, ela deve ser apreciada, mesmo nos processos sobrestados, né? E aí, se um embargo de declaração não resolver, você vai ter que impetrar um mandado de segurança, tá? É o caso aí. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído aí, né, para a gente ter esse bom norte aí na hora de você tiver uma decisão. Primeiro, para evitar que a decisão seja surpresa. Quanto mais você conhece o procedimento dos juizados, mais próximo da segurança você está. Você não vai ser surpreendido com tanta facilidade assim por uma decisão nos juizados, tá? Primeira questão é essa. Segundo, equilíbrio, respira fundo, entenda como é que você vai impugnar cada decisão, tá? Você tem recurso nominado, tem mandado de segurança, embargos, pedido de uniformização de jurisprudência. Então, tudo isso aí está ao seu dispor, você só precisa saber como é que vai usar um ou outro. Mas isso aí é tema para outro encontro, né? Grande abraço, tchau, tchau.